Vamos a Brasília. O Márcio Rocha está com a gente para falar sobre reforma tributária, o andamento dessa enorme novela. E a gente vai falar também sobre pressões que o presidente da Câmara recebeu no que diz respeito à carne entre as isenções da cesta básica. Márcio Rocha. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, vai ser o relator do texto da regulamentação da reforma tributária, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que deve ser analisado pelo Senado depois do recesso parlamentar. O anúncio foi feito durante a reunião de líderes e Braga já pediu que a urgência constitucional pedida pelo Palácio do Planalto seja retirada. Em linhas gerais, a reforma tributária unifica 5 tributos, 3 federais, 1 estadual e outro municipal, em uma única cobrança. O Imposto de Valor Agregado, o IVA, que vai ser dividido entre União, Estados e municípios. Entre vários pontos, os deputados definiram que todos os remédios não listados na alíquota zero vão ter um desconto de 60% na cobrança do imposto. Também determinaram o cashback, ou seja, a devolução do imposto pago para a população de baixa renda em contas de energia, água e esgoto, além de decidir que a cesta básica de alimentos será isenta. Na última hora, os deputados incluíram a proteína animal, ou seja, as carnes de boi e frango, por exemplo, na lista de itens com taxação zero. A alíquota geral ainda não foi definida, mas teve um limite estabelecido em 26,5%. Eduardo Braga afirmou que vai buscar um texto consensual, apesar da complexidade do tema. Fazer com absoluta previsibilidade, com absoluta transparência, obedecendo um calendário de audiências públicas, fazendo o debate com a federação, com estados, com municípios, com o setor produtivo, para que nós possamos ter substância e condições de construção de um texto que possa contribuir com o esforço que a Câmara dos Deputados apresentou. No entanto, o líder da oposição, o senador Marcos Rogério, defende que o Senado precisa de tempo para ouvir todas as partes envolvidas para tomar a melhor decisão relacionada ao texto aprovado na Câmara. É preciso ouvir governadores, é preciso ouvir prefeitos, é preciso ouvir os segmentos econômicos do Estado para que a gente não tenha um problema. Vejo com preocupação essa urgência constitucional atribuída a esse projeto nesse momento, me parece algo que não contribui muito para o que nós temos a obrigação de fazer enquanto Senado Federal. Ainda de acordo com o que foi aprovado pelos deputados, haverá também um imposto seletivo, o chamado Imposto do Pecado, que aumenta a carga tributária de produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Se o texto for alterado pelo Senado, o projeto volta para a Câmara antes de seguir para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vai o tempo rolando com a reforma ainda com essas indefinições e esse argumento novo aí de que o Lira deu um passo para trás depois de sofrer uma pressãozinha ali de quem está do lado da defesa da isenção da proteína da carne, Zaidan. Pois é, e agora há uma disputa, né, de governo e oposição pela paternidade da decisão de inserirem a carne ou a proteína animal na cesta básica, né? Fomos nós, não, fomos nós e tal. O fato é que houve essa decisão, houve realmente muita pressão, provavelmente não passaria o texto sem que concordassem o relator e a oposição, o relator do governo, sem que concordassem com essa decisão de colocar a carne, queijos, sal na cesta básica, ou seja, como produtos isentos. E o Rodrigo Pacheco está dizendo para o governo retirar o pedido de urgência, porque ele entende que a coisa está muito a toque de caixa, entendeu que houve atropelos dentro da Câmara e não quer que isso se repita no Senado. De qualquer maneira, o importante é que saia alguma coisa melhor do que o que aí está. O atual sistema é ridículo, é cretino, é burro, é injusto. O novo sistema manterá muitas injustiças, não é uma boa reforma, melhora coisas do que temos aí, principalmente no fato de não termos carga cumulativa de impostos, isso desburocratiza a relação do contribuinte com a Receita, mas o projeto não é bom. Não é bom, inclusive essa história de imposto seletivo, isso é só para aumentar a arrecadação, vem com argumentos bonitinhos, né? Não, isso é para aumentar a arrecadação, assim como essa história de devolver dinheiro em vez de isentar diretamente, você vai reduzir o número de beneficiados. Essa é a ideia, não é? Vamos ver se o Senado consegue melhorar um pouco. De qualquer maneira,
o Senado mexendo, alterando alguma coisa, voltará para a Câmara. E agora tem o recesso, né? Então agosto deve ser o mês das decisões, Ronald. 3